Durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler lançou sua última ofensiva em larga escala em Ardennes, Bélgica, a Batalha de Ardennes. Mas com o ataque blindado, ele lançou uma operação mais perigosa, a Operação Griff. O que ela consiste? O coronel alemão Otto Skolenzi selecionou 2.000 soldados que falavam inglês fluente. Ele os colocou uniformes americanos apreendidos, jeeps americanos, placas americanas e documentos americanos. Ele até os ensinou a mastigar goma como americanos e maldiçar em inglês Texas. Sua missão era penetrar no traseiro das forças aliadas, não disparar frontal. Sua guerra é outra história. Eles mudaram as placas de estrada e levaram toda a divisão para o matadeiro. Eles cortaram as linhas telefônicas para o acampamento de isolamento e criaram pânico. Nenhum soldado americano confiou em outro soldado americano por vários dias. Você é realmente nosso pessoa? Eles queriam saber por que o inimigo não está mais usando um capacete alemão. Os inimigos agora estão vestindo seus uniformes, falando sua língua, agitando sua própria bandeira. Operação Griff. Foi uma derrota militar que durou vários dias. A maioria das pessoas foi capturada, mas ele alcançou pior do que o progresso. Ele semeou semanas de desconfiança total. Os aliados se olharam insuspeitos. A bala não causou danos. Você pergunta que você fez isso? Por que você vou dizer isso hoje? Porque as pessoas também estão lutar. Os inimigos não sempre gritam no uniforme errado. Há inimigos vestindo seus próprios uniformes, falam sua língua, conhecem suas frases, sentados na sua mesa. Eles chamam de ansiedade, dizem que eu sou realista. Eles chamam de dor. Eles lhe dizem que você não tem o direito de perdoar. Eles são chamados de orgulho e autoestima em roupas. Eles são chamados de tentações, eles aparecem como voz de amigos. Ninguém descobrirá que elas são as ações das águas da alma. Elas não você atacarão diretamente, elas penetrarão, mudarão seus sinais internos, desviarão do caminho certo, cortarão sua comunicação com Deus e pior, elas podem fazer você mesmo desconfiar em si mesmo. A vida humana é um campo de batalha constante, não apenas diante de ataques externos. Há também conflitos internos que muitas vezes são os mais difíceis de superar. Esses inimigos ocultos são manifestados na forma de insegurança, luta emocional, pensamentos confusos, tentações e medo, tão profundos que afetam o estado emocional de todos. Há um provérbio do homem sábio Salomão, dizendo que uma pessoa que lenta a raiva é melhor que uma pessoa forte, e uma pessoa que controla sua alma é melhor que uma pessoa que ocupava uma cidade. Isso é citado em Provérbios 16, versículo 32. Este homem foi atribuído por Deus para executar a tarefa de proteger o provedor e o chefe da família, mas em casa. Você pode vivenciar lutas que ninguém vê, dúvidas, insegurança sobre valores pessoais, trauma do passado, medo do fracasso e fardo emocional que você aprendeu a esconder. Muitos homens lutam secretamente, medo de mostrar coisas que podem ser fracas para eles. Para mostrar seu poder ao mundo, eles adotaram uma atitude defensiva que prejudica suas famílias. E ele si mesmo. Muitos homens lutam silenciosamente contra a incompetência espiritual,
vergonha de suas fraquezas ocultas e temem que não sejam suficientes para se tornar maridos, filhos, pai ou líderes. Essas fraquezas se tornaram um fardo emocional acumulado por fingir fortes. Mas a palavra inspirada de Deus nos garante que nossa segurança não depende do poder dos homens, mas na graça de Cristo, queridos irmãos e amigos. Seu amor restaurou a dignidade do homem e lhe deu a coragem para enfrentar lutas internas. O apóstolo Paulo já reconheceu isso. Romanos 7,15 diz: porque não entendo o que faço, porque não faço o que quero fazer, mas faço o que odio. É isso que eu fiz. Nenhum homem ou mulher pode escapar dessa luta interior. O apóstolo Paulo percebeu que queria fazer coisas boas, mas tinha algo em seu coração. Ninguém pode dizer que ele não tem fraquezas, pois ainda esconde problemas que qualquer pessoa possa ter. Na palavra de Deus, há a história de um grande homem que enviou fogo do céu por meio da oração. Ele venceu uma batalha espiritual contra mais de 800 profetas falsos. Ele enfrenta a próstata, Raiacapo e sua esposa, Elias. Quando ele recebeu a comida de um corvo, ele viu a mão de Deus, viu o fogo caindo do céu, mas depois de uma grande feita, seu espírito diminuiu. Ele sofreu um colapso emocional. Após a vitória, ele ficou bloqueado em uma caverna e gritou: "Isso suficiente, ou o Senhor tirará minha vida." Isso até revela que os fortes podem falir. No entanto, Deus não o repreendeu. Em vez disso, ele enviou um anjo para fortalecê-lo. Se você cair em depressão, solidão e abandonada a Deus, Ele está ao seu lado, tornando você mais poderoso. Muitas pessoas, em vez de acreditar em Deus e confiar em Ele, acreditam em si mesmos e tornam os sentimentos seus padrões. Suas emoções são emocionadas, felizes e construem esperança impulsivamente. Mas você sabia? Quando os sentimentos mudaram, a tristeza às vezes se sente como nosso Deus. Mas isso nunca criará uma sensação de satisfação. Encontrará paz e descanso em uma nova vida quando você caminha na escuridão ou quando alguém luta e aceita Cristo como seu Salvador. Cristo substituirá a si mesmo. Se você acreditar em seu Salvador, você encontrará apoio em Jesus. Jesus deve ser nosso único apoio. Podemos dizer que eu não está mais vivo, mas Cristo está em mim. Mas além das dúvidas que os humanos podem ter, há algum inimigo mais perigoso? O que é a insegurança mental? Quando você pergunta a si mesmo: estou realmente salvado? Deus pode me perdoar novamente? Como humanos, cometemos pecados repetidamente e repetidamente. Perguntas podem surgir: mereço chamar o Filho de Deus? Não vou decepcionar minha família, meus conhecidos? Talvez você fez essas perguntas, mas você certamente não tem resposta. Mas a Bíblia mostra claramente que essas coisas que eu escreveis para você sabe. Você tem a vida eterna, disse Santo Mir em João 15:13. Sua salvação não depende do quão forte você é, mas do quão forte você sabe que Jesus é. Há uma história que deveria nos dar força, baseada em Mateus 14, versículos 26 a 31, que disse que os discípulos o viam caminhando sobre o mar, ficaram irritados e dizem que ele era um fantasma e gritaram com medo. Os discípulos caminharam no meio da água em um barco e de repente apareceu uma figura. Eles estavam muito assustados. Eles eram homens e 12 pessoas começaram a gritar: também temos medo, temos medo. Mas Jesus imediatamente disse a eles: anima, sou eu, não tenha medo. Isso é o mesmo que Jesus lhe disse hoje.
Se você está medo, você se sente inseguros, se você acha que você está em uma tempestade e o mar turbulento está movendo seu barco, hoje Jesus lhe diz: animar, eu sou, não medo. O versículo 28 diz que Pedro respondeu: Senhor, se você for, envie-me para você sobre a água. Vamos, Jesus disse a ele. Pedro saiu do barco e começou a caminhar sobre a água. Ele caminhou em direção a Jesus, mas quando viu o vento forte, ele ficou medo. Quando ele começou a afundar, o Senhor me salvou. Temos Peter aqui, que caminhou sobre a água, mas agora viu as ondas violentas. Senhor, salva-me! Ele começou a afundar, gritando desesperado, dizendo: Senhor, ajuda-me! Naquele momento, Jesus estendeu sua mão, o pegou e disse: Pequena fé, por que você hesitou quando as pessoas não acreditam mais em Deus, mas acreditam em si mesmo? Aquelas perguntas vêm, como eu lhe disse, querido amigo. Seu valor não depende do quão forte você é, do modelo de seu carro ou da casa que você possui. Não, seu valor está em tudo o que Jesus fez para você. Quando Pedro acreditou em ele, ele parou de olhar para Jesus, por isso ele começou a afundar. Jesus o salvou. Sua dúvida é um fantasma, mas Jesus ainda está na tempestade, embora vivemos em um mundo onde nos ensinam que os homens não choram. Os homens não mostram fraquesidade, nem precisam expressar sua dor. Não é o assim. Todos temos lutas internas, todos temos medo como discípulos, e Deus você convida a se examinar hoje. Isso também significa reconhecer nossas fraquezas e aceitá-las, reconhecer nossas feridas e onde precisamos de graça divina. E operações graves. O problema não é tanques, o problema não é uniformes falsos. O problema de hoje não é o seu ambiente, mas o pensamento infiltrante que o governa. Uma pessoa não precisa lutar. Só quando você percebe que você não consegue e precisa de ajuda. Hoje gostaria de convidar você para procurar Jesus. Buscar ajuda não se trata de falta de masculinidade, mas se trata de perceber que nós não podemos fazer isso mesmos. Seria melhor mesmo se a sociedade aponta para você. É melhor encontrar liberdade agora, caso contrário seria tarde demais. Somente Jesus pode nos salvar das mãos de nossos inimigos escondidos. A batalha era difícil, mas a vitória é garantida. Encontrando Cristo, ele venceu a guerra. Para você.